Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira bastante agitada dentro do nosso Vasco da Gama. E é claro, vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre reformulação do elenco. Tivemos a informação sobre dois atletas que fizeram parte do elenco cruzmaltino neste ano de 2022, o goleiro Thiago Rodrigues, trazer aqui palavras do seu empresário sobre a situação para a próxima temporada. E também falar sobre o chileno Carlos Palacios. O Colo-Colo quer a contratação do meio-campista para o ano que vem e o Vasco da Gama já colocou um valor na mesa. Se o Colo-Colo quer o atleta, vai ter que pagar. E a gente vai falar sobre isso, é claro, neste Boa Noite Gigante, mas também muitas outras informações, título carioca contra o Flamengo nesta parte da manhã em São Januário e também sobre o novo nome, o técnico para 2023. Mas antes, como sempre faço aqui no canal Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está a palavrinha inscrever-se, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito mesmo chegar aí aos 80 mil inscritos, onde precisa de ir aos pouquinhos, né? Estamos agora com 73 mil e a próxima meta é chegar aos 74. Quem sabe ainda hoje a gente não consegue. Então, para isso, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar aí, para ajudar na divulgação deste vídeo, colocar uma meta de 2 mil joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação. Pois você ativando o seu sininho, todos os nossos vídeos chegam até você e você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no Vasco também. Não esquecendo, deixe aqui embaixo seu comentário se está gostando dos nomes que vem circulando aí para essa próxima temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente falando sobre notícia boa. Porque de fato, quando a fase é boa, tudo acontece favoravelmente. E hoje, pela parte da manhã, o Vasco enfrentou a equipe do Flamengo pela final do Campeonato Carioca. O Vasco venceu. O Gigante da Colina venceu pelo placar de 2-0 em São Januário. Gols marcados por Ryan e GB. Inclusive, com esse título do Campeonato Carioca, o Vasco também conquista a Recopa Carioca, pois o Vasco, além de ganhar o Campeonato Carioca hoje contra o Flamengo, já havia também ganhado a Copa Rio contra o Fluminense. Campeão da Copa Rio enfrenta o campeão da Copa Carioca e fazem a Recopa Carioca. O Vasco, pelo fato de já ter ganhado as duas taças, não precisa enfrentar ninguém e levou tudo no Campeonato Carioca no Sub-17 nesta temporada. Um elenco recheado de craques, recheado de grandes promessas da base cruzmaltina, o exemplo do Ryan, que frequentemente está aí nas convocações da seleção brasileira, o Lucas Zucarello, meio-campo que veio do Sport como uma das grandes promessas do futebol nordestino e hoje também faz parte do elenco, ganhou seu primeiro título com o Vasco da Gama, GB, o que não falta é jogador de qualidade. Para vocês terem noção, nessa temporada o Sub-17 encerrou o ano com 48 jogos, 33 vitórias, 8 empates e apenas 7 derrotas. Foram 128 gols marcados, um aproveitamento de 74%. Não é pouca coisa, é muita coisa o que esse elenco do Vasco da Gama fez no ano de 2022, sendo liderado pelo Ryan, que, como a gente trouxe para vocês, marcou um gol também nesta final de hoje. Ele, com apenas 16 anos, nesse ano, já teve aí 34 partidas, foram 29 gols marcados e 5 assistências. Ele às vezes atuava pelo sub-20, ficava subindo e descendo de categoria e teve esses números impressionantes e também, né, através das suas redes sociais, demonstrou aí o que é ser Vasco da Gama. Em uma das imagens ele colocou bicampeão carioca, bicampeão da Recopa e campeão da Copa Rio, e na outra ele fez uma provocação. Abre aspas, gol neles é sempre bom, se referindo a fazer gol no Flamengo, o grande destaque aí deste elenco, que confirmou inclusive ao canal Atenção Vascaínos nesta manhã de sexta-feira que está muito perto de renovar o seu contrato. Ele ainda não assinou o contrato de renovação profissional e essa renovação deve estar de fato já sendo confirmada nesses próximos dias. Sobre isso o atleta chegou até mesmo a confirmar, deixando bem claro que vai sair. Ano que vem há já uma grande expectativa para que mesmo com ainda 16 anos o Ryan já faça a pré-temporada com o elenco profissional do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa, ao lado do Hendrick, que hoje, com toda certeza, são aí os dos grandes talentos, as duas grandes promessas do futebol brasileiro. O Hendrick é mais falado, mas pelo fato do Ryan ser do Vasco da Gama, a mídia não notifica da mesma maneira. Mas guardem esse nome, Ryan.
craque, promessa da base do Vasco, um dos maiores aí jogadores hoje das categorias de base do nosso futebol brasileiro. Sobre, é claro, futebol profissional. A gente fica feliz com a conquista na base, mas o que de fato importa para o torcedor vascaíno é o profissional. É realmente o que vai ser feito para 2023. A gente teve algumas novas informações nesta tarde de sexta-feira. Primeiramente sobre investimento. A gente vem falando para vocês que o Vasco vai investir pesado, vai de fato com tudo no mercado. Ontem já tivemos aí ainda não anúncio oficial, mas a confirmação de que o Júnior Urso será o primeiro reforço de 2023. E sobre investimento, sobre orçamento, tivemos nesta tarde de hoje a confirmação que para o ano de 2023 a base de investimento que o Vasco fará será entre 500 a 600 milhões de reais. O Vasco vai investir alto valor, muita grana já para o ano que vem. Isso inclui em contratações de jogadores, na folha salarial e também, principalmente, alguns investimentos na infraestrutura do clube, como, por exemplo, na revitalização, na construção de outras áreas do CT Moacir Barbosa, na revitalização também do CT da base em Duque de Caxias. Passa por isso tudo, mas também, é claro, o foco principal é a reformulação do elenco. O Vasco vai contratar e terá, pro ano que vem, entre 500 a 600 milhões de reais, muita grana. E é claro, com toda certeza, hoje um dos focos para que esse dinheiro venha a ser utilizado é no novo treinador. O nome do novo técnico estará sendo definido nos próximos dias. Acredito que após o término da rodada, final do Campeonato Brasileiro neste final de semana, o Vasco já vai oficializar quem será o novo comandante da Caravela Cruz Maltina. Como a gente vem trazendo, o Vojvoda hoje é o número 1. Está aí no topo da lista, mas abaixo dele também seguem outros nomes. Odair Hellmann é também um nome que tem muita força, principalmente pelo fato de já ter trabalhado com Paulo Brax no Internacional. E há um outro nome também nesta lista, sendo ele o Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional, ex-técnico do Atlético de Bilbao na Espanha. Realmente um treinador muito bom, um treinador muito renomado, inclusive, principalmente aqui no futebol sul-americano. Hoje ele se encontra livre no mercado, não tem nenhum clube fechado para a próxima temporada e interessa principalmente ao atual diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. As informações que chegaram para nós nesta tarde de sexta-feira é que Paulo Brax tem esse desejo do Eduardo Cudê, gosta muito do nome dele pelas características do treinador, características que agradam ao Paulo Brax e principalmente o jeito dele ver muito o clube que está, o jeito sul-americano, o jeito argentino de ser, de dar o máximo aí quando veste a camisa de um clube. Eu falei que ele estava no Atlético de Bilbao, mas só fazendo uma correção, ele fez parte do elenco do Celta de Vigo, não do Atlético, e trabalhou inclusive junto com Paulo Brax no Inter. Então é um nome também desejado, é um nome aí que está na mira ao lado de Vojvoda e do Odair Hellmann. Lucas, numa lista de prioridade, o Vojvoda com toda certeza é a unanimidade, mas abaixo, caso realmente não venha acontecer, o Eduardo Cudê corre por fora e com bastante força por ter aí hoje um grande encanto por parte do diretor executivo do Vasco em sua contratação. Sobre nomes, mais nomes também surgiram nesta tarde de sexta-feira, sendo principalmente dois, Reinaldo e Juninho Capixaba. Temos informações importantes sobre a situação desses atletas. Sobre Reinaldo, tivemos aí a informação que o Vasco, ao lado de Atlético Mineiro e Fluminense, são alguns dos clubes interessados na contratação do lateral esquerdo que hoje veste a camisa do São Paulo. Ele tem o seu contrato sendo encerrado no final deste ano e não vai renovar. O Reinaldo não quer renovar com o São Paulo e o São Paulo não quer renovar com o Reinaldo. E estará aí acontecendo esta corrida, no caso entre Atlético, Fluminense e Vasco da Gama. O Atlético tem interesse, pois hoje o seu lateral esquerdo titular, Guilherme Arana, está lesionado e não se encontra à disposição, então gostaria de trazer o Reinaldo, até por ter características semelhantes, né? Reinaldo é um lateral que dá muito apoio, né? Apoia muito o ataque, é lateral rápido, perdão, especialista em bolas paradas, características semelhantes hoje ao lateral titular mais lesionado do Atlético Mineiro, então o Atlético estaria investindo devido a isso. Só para contextualizar e, é claro, mostrar para vocês, quem trouxe essa informação foi o Everton, jornalista aí da Bandeirantes. Então, dê uma olhada no que ele disse sobre a situação e sobre aí um possível desejo do Gigante da Colina com relação à chegada do Reinaldo para 2023. Que recebi agora há pouco pela manhã e de uma fonte extremamente confiável de dentro do São Paulo, tá? Uma fonte que convive muito bem com as figuras do São Paulo e confidenciou hoje pela manhã que
um representante sondou o Reinaldo, lateral esquerdo, para o Atlético. Reinaldo, lateral esquerdo, para o Atlético. Então, o Vasco é outro interessado e o Fluminense também demonstrou interesse. E aí, torcedor, seria um bom reforço? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E outro lateral, também esquerdo, que chama a atenção é o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, hoje jogador ainda do Fortaleza, mas que tem o seu contrato sendo encerrado com o clube nordestino no final dessa temporada. Ele tem contrato com o Fortaleza por empréstimo até o final desse ano e com o Grêmio até fevereiro de 2023. Mas o mesmo já deixou bem claro que não quer ficar no clube gaúcho. O contrato encerra com o Fortaleza, ele automaticamente retornaria ao Grêmio até fevereiro, mas não vestirá a camisa do Grêmio no ano de 2023. Vai buscar um novo clube e o Vasco entra como um dos interessados em sua contratação para a próxima temporada. Inclusive havia uma dúvida sobre uma possível permanência do Juninho Capixaba no Fortaleza, uma renovação do vínculo contratual de empréstimo, mas isso também não irá acontecer. Hoje, inclusive, a própria auxiliar nutricional do Fortaleza, através das redes sociais, já enviou uma mensagem de despedida ao Juninho Capixaba. As informações dão conta que, inclusive, o próprio Vasco já contactou o seu empresário e deixou explícito a vontade de contar com o jogador para o ano que vem. Acredito sim, para ele deixar o Fortaleza, como já foi confirmado, deve ter um projeto muito bom em mãos. A gente olhando os grandes clubes, como Atlético, Palmeiras, Flamengo, que tem realmente grandes projetos para o ano de 2023, dificilmente esses clubes teriam o desejo no Juninho Capixaba. Palmeiras dificilmente, Flamengo muito menos, e o Atlético Mineiro já contando com o Guilherme Arana, com esse interesse no Reinaldo, também acredito que dificilmente isso poderia acontecer. Então o Vasco entra como um dos interessados e sim, como um dos clubes que tem a maior possibilidade, na minha opinião, hoje, de contar com o melhor lateral esquerdo considerado da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Seria um baita reforço, seria um bom achado para fazer parte desse elenco no ano de 2023. Só para finalizar, né, sobre essa parte de reforços, hoje também o presidente do Atlético Goianiense se posicionou. Adson Batista explicou a situação de alguns atletas que vêm tendo um nome ligado ao Gigante da Colina. São eles Lucas Gasal, o lateral direito Dudu e o atacante Wellington Rato. O presidente deixou bem claro do Atlético, nenhum deles foi procurado. Como eu já vinha confirmando para vocês nos últimos vídeos, entrei em contato com o empresário dos 3 jogadores e os 3 me confirmaram que até o momento não há nada, não foi procurado para saber, né, por parte do Vasco da Gama sobre uma procura. Inclusive o próprio presidente deixa assim, eles têm contrato, eu só negocio se tiver propostas boas, porque são atletas bons e houve investimento da nossa parte. Então, deixe aí nos comentários, Juninho Capixaba, Reinaldo, esses atletas do Atlético seriam bons jogadores para 2023, bons reforços? Deixe aí a sua opinião aqui embaixo. E para finalizar o vídeo, muito rápido aqui, 3 notícias. Primeira, sobre Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues hoje, através do seu empresário, se posicionou, lembrando que ele tem contrato com o Vasco até o final desse ano, mas há no seu contrato uma cláusula contratual de renovação em caso de acesso. O Vasco subiu e o contrato dele seria renovado até o final do ano que vem, mas ainda não há uma certeza, nem do Vasco, nem do atleta. Há realmente alguma dúvida e acredito que pelo feeling que eu tô de que o Thiago Rodrigues não queira ficar se for reserva. E o Vasco não tem intenções de ter o Thiago Rodrigues como titular. Então é difícil dele permanecer para o ano que vem e hoje o próprio empresário do jogador, a GE, deixou bem claro o seguinte: o momento agora é de avaliar o melhor projeto de carreira para o Thiago, ou seja, um projeto que realmente venha colocar o Thiago Rodrigues como titular de um clube e dê condições dele ter um futuro mais estabilizado profissionalmente. Tão difícil, na minha opinião, hoje, do Thiago Rodrigues permanecer. E sobre Carlos Palacio, também uma informação importante. Hoje o Colo-Colo, um dos maiores clubes do futebol chileno, que conquistou inclusive o campeonato chileno nesta última temporada, tem o Carlos Palacio como um de seus principais alvos para 2023. O Vasco, já sabendo, já precificou o chileno, 4 milhões de euros. Quer pagar 4 milhões de euros, 20 milhões de reais pelo valor. Uma notícia realmente que é legal, porque o Vasco contratou o Palácio por 8 milhões, 9 milhões e pode vender pelo dobro caso o Colo-Colo aceite esse negócio. Inclusive a própria matéria chilena diz, para piorar a situação do time do Cacique, que no caso é o Colo-Colo, Vasco da Gama não precisa vender nenhum jogador no momento. Como prova isso, nas últimas horas, ele rejeitou uma proposta mexicana para Juninho, meio-campista de 20 anos, ou seja, o Vasco hoje é visto no mercado, na imprensa, na América do Sul, como um clube que tem grana e não precisa mais vender os seus ativos por um valor baixo. E para finalizar aqui agora, confirmado, o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 14 ou no dia 15 de janeiro.
no caso no sábado ou no domingo, contra a equipe do Madureira em São Januário. Expectativa, é claro, de casa cheia, primeiro jogo do ano, e já, quem sabe, com um elenco forte, o Vasco entrando aí no 2023 como um protagonista. Inclusive, o primeiro clássico também foi confirmado, será contra o Botafogo, um jogo ainda sem data. Expectativa grande para 2023 e, é claro, fique ligado aqui no canal do Gigante, com toda certeza, aqui no nosso canal você ficará por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por ter ficado aqui até o final e saudações vascaínas.